so just pay attention to it. Have you ever heard about a phrasal verb? So phrasal verb. Phrasal verb. Just a moment, I'm gonna make it bigger, okay? So have you ever heard about this expression here, phrasal verb? So I have a question for you now. What's a phrasal verb? Can anybody tell me what a phrasal verb is? A phrasal verb is not an ordinary verb, okay? Pay attention to the word I'm using here, ordinary. Ordinary significa comum, okay? So a phrasal verb is not an ordinary verb, okay? No, it's not ordinary, okay? Pay attention to that because it's really important. I'm gonna even use my highlighting pen here to show you that. So phrasal verbs are not ordinary. They are special verbs, okay? Como assim, professor? Special verbs. I'm gonna show you in a minute, okay? Just a moment. So what's a phrasal verb? A phrasal verb is a combination, okay, of a verb, okay, plus another element, okay? I'm gonna call this a particle. É a palavra que os gramáticos usam, ok? Ó, particle, uma partícula. Mas entendam essa partícula como isso aqui, ó. Vou pôr embaixo. Ó, just a moment. So it's the combination of a verb and another element, um outro elemento qualquer, tá bom? Como assim another element, professor? Que tipo de palavra pode ser? Uma particle, uma preposition, umas prepositions of, on, under, in, out, ok? And an adverb, pode ser advérbio também, adverb. Entendam como uma outra palavra. So, what's a phrasal verb? It's the combination of a verb plus another element, ok? Como assim, professor? Pay attention, guys. What does this word here mean? Olha só, this verb is very famous, ok? Make. What does the word make mean? O que significa a palavra make? The verb make não é fazer? Fazer. Make é fazer, não é? Now, pay attention to this sentence here. I can't make out my brother's. I can't make out my brother's handwriting. I can't make out my brother's handwriting. I'm gonna make it bigger so that you can better see it. Pay attention. I can't make out my brother's handwriting. Olha só. O que significa a palavra out sozinha? Out significa fora. Fora. Agora tenta traduzir essa frase. I can't make out my brother's handwriting. Vocês sabem que make é fazer e out é fora, ok? I can't make out. Eu não consigo fazer fora a caligrafia do meu irmão? Faz sentido para vocês? No. No. Okay, probably no. Why not? Because, olha só, make out, tá aqui, make out é uma combinação de palavras que acaba formando uma nova palavra. Então, what is a phrasal verb? A phrasal verb acontece quando você pega um verbo qualquer e acrescenta a ele uma preposição ou alguma outra palavra, como um advérbio. E você cria uma nova palavra, então você tem que decorar. É tipo assim, ó, make é fazer, mas make out não é fazer. Make out significa a mesma coisa que understand, que é entender. Então, é como se fosse uma nova palavra que você tem que aprender, tudo bem? Você tem que aprender assim, make é fazer, beleza. Make out não é fazer. Make out é understand. So, I can't make out my brother's handwriting is the same thing as I can't understand my brother's handwriting. Eu não consigo entender a caligrafia do meu irmão. Okay? What is the problem? The problem is that there are many phrasal verbs. Por exemplo, tem make up,
que é uma coisa. Aí tem make away with, que é outra coisa. Tudo bem? E você tem que ir decorando um por um. Ou seja, you have to memorize the possible combinations of that verb, ok? Você tem que decorar as possible combinations daquele verbo com palavras específicas e decorando os usos, né? Aprendendo os usos e as traduções. Então, por exemplo, ó, o que é make-up, professor? Make-up can be, for example, maquiar, tá bom? Maquiar. É daqui que vem a palavra maquiagem em inglês, ó. Make-up, tudo junto assim, ó. Quando está separado é o verbo maquiar. Quando está tudo junto é a palavra maquiagem. Maquiagem, make-up, tá bom? Ó? Make-up. Só que o verbo make-up é o verbo maquiar, tá bom? Só que tem um problema. O mesmo phrasal verb pode ter mais de um sentido. Então você tem que aprender todos os possíveis sentidos daquela combinação. Então, make-up é maquiar, beleza. But in another context, make-up pode ter uma outra tradução. Another very famous translation for make-up is fazer as pazes, ó, fazer as pazes. Okay? And I'm gonna show you one example of this case here, okay? So just a moment, I'm gonna show you a picture so that you can understand this use. Just a moment. Pay attention to this picture here, guys. Olha só. You have here two friends, okay? And they had a fight. Olha só. They had a fight. Elas brigaram, ok? Mas agora olha para a cara delas, elas não estão mais brigadas, ok? Ó, they had a fight. No passado elas brigaram, ficaram um tempo sem se falar. Daí essa daqui agora tá pedindo desculpa, ó. Sorry, I blamed you for using my makeup. Tá vendo que ela usou a palavra junto, ó? O que é make-up junto? Maquiagem, ó. Sorry, I blamed you for using my makeup. Desculpa por eu ter te culpado de usar a minha maquiagem. Aí a outra vai falar, let's not fight. Vamos não brigar mais, né? Let's not fight. Let's pay attention now. Make up. Olha só, make up é o quê? Fazer as pazes. Mas pode ser maquiar. Nesse contexto aqui, make up é fazer as pazes. Então, o que você tem que analisar? You have to analyze the context, the situation, so that you can get to the translation. O que é importante aqui, professor? É vocês entenderem que the phrasal verb tem um sentido diferente da palavra original. Então, olha, make é fazer, mas make up é fazer as pazes, tá vendo? Tem como traduzir ao pé da letra, professor? Tipo, não, porque, ó, make não é fazer, up não é pra cima, tem como falar fazer pra cima, ó? Vamos fazer pra cima? Tem como traduzir assim, pessoal? Vamos fazer pra cima? Não, por que não? Porque make up não é fazer pra cima. Make up tem uma tradução específica, ó. Make up significa fazer as pazes, ok? I'm gonna give you another example, ok? So, just a moment. Eu tô tentando fazer com que vocês entendam a ideia. Tipo, o que é um phrasal verb? What's a phrasal verb? Ok? I'm trying to bring you the concept, tá? Só o conceito. Because não tem como em uma aula você estudar em phrasal verbs. You will be studying phrasal verbs forever, okay? There are many different phrasal verbs in English, and native speakers use them all the time. So you have to study them, especially their possible translations, their possible meanings, because you will use them all the time. Quando você vai se tornando um aluno intermediário e avançado, você percebe que aparece phrasal verb para todo lado. And you have to study them, okay? So, another example. Olha só. Check out this word here. The word is the word check. Oh, check. What does this word mean, guys? What's the translation of the verb check? The verb, okay? Oh, the verb check. The verb check is translated as verificar, okay? Or checar. These are the basic translations of the word check, okay? So, for example, imagine this situation. I went to the drugstore. Eu fui à farmácia. I went to the drugstore and asked the clerk
E pedir ao funcionário, ó, e pedir ao funcionário and ask the clerk to check my blood pressure. O que eu estou dizendo? I went to the drugstore. Para medir a pressão. Para medir a pressão. Fala, aferir a pressão, né? So, I went to the drugstore and asked the clerk to check my blood pressure. Vejam que check nessa frase aqui significa verificar, checar, tá bom? Fazer a aferição da pressão. Another example. The teacher asked the students to check, can you see, their compositions before hand them in. Hand significa entregar, tá? Hand them in, né? O professor pediu aos alunos para, pay attention, check their compositions before they hand in, para verificarem as redações antes de entregarem, ou seja, para fazer uma revisão de texto, né? Verificar se não tinha erro nenhum, ok? Okay, guys. Now, pay attention to the picture I'm going to show you now, okay? Just a moment. I'm going to show you a picture, and you have the word check there. So pay attention. The picture is this. Pay attention to this context. Pay attention here. Can you see this man here? Look at his looks. He is very strange, right? He's kind of punk. He's not ordinary, não cara comum. He's no ordinary man, okay? You can see here, he has a chain here, uma corrente. Look at his hair. And this very big piercing here on his nose. So you have there, check out that guy. Vocês sabem que out é para fora, né? E check, acabei de mostrar para vocês, é verificar. Tem como falar, verifique para fora aquele cara? Ou então, cheque para fora aquele cara? Não. É porque a preposição out tem o poder mágico de mudar o sentido da palavra original. Que nem aqui, ó. As preposições mudam o sentido da palavra original. É como se fossem criassem-se palavras novas, ok? Então, check sozinho é verificar. Só que check out significa dar uma olhada. Ó, check out that guy. Dê uma olhada naquele cara ali, ó. Check out that guy. Dê uma olhada naquele cara. Imagina um cara dentro de uma boate, fala assim pro amigo dele, ó. Check out that girl. Check out that girl over there. Olha só. Check out. Imagina, o cara tem dois caras dentro de uma boate. Eles estão lá pra passar, tá bom? Aí alguém vira pro outro e fala assim: nossa, check out that girl over there. She's so beautiful. Olha, she's so beautiful. O que eles estão falando, pessoal? Ó, check out that girl over there. She's so beautiful. Ele tá falando assim, ó. Dá uma olhada naquela garota ali. Ó, dá só uma olhada naquela garota ali. Olha para aquela garota ali. She's so beautiful. Então vejam, check out significa dar uma olhada, tá bom? Vejam que muda o sentido da palavra original. Não tem como falar verifique para fora aquele cara, tá bom? And then, another example para a gente terminar a aula, olha. Yeah, I guess he does stand out in a crowd, doesn't he? Pay attention to the word stand. Vocês se lembram do texto da aula passada que falava assim, stand up on the board, fica de pé na prancha? Stand up on the board. A gente viu que stand é ficar de pé. Então, this is the basic meaning of the word stand. Stand significa isso. Stand é to be on a vertical position. This is the meaning of the word stand. A tradução mais básica de stand é essa, olha. É ficar em posição vertical, ou seja, ficar em pé, tá bom? To be on a vertical position. I'm going to give you an example. So, my grandmother, minha avó, feels pain in her legs. Minha avó feels pains in her legs when she stands for too long. O que diz essa frase?
My grandmother feels pain in her legs when she stands for too long. Alguém pode traduzir para mim? My grandmother feels pain in her legs when she stands for too long. Olha, minha avó sente dor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Yes, teacher. Okay, so my grandmother feels pain. Minha avó sente dor in her legs, nas pernas dela. Quando? When she stands for too long. O que é when she stands for too long? Quando ela o quê? Fica em pé durante muito pé tempo. durante muito tempo, exatamente. Eu estou tentando mostrar para vocês o sentido básico da palavra stand, tá vendo? Stand é ficar de pé. Agora vejam aqui. Out é para fora, ó. Sim, eu acho que ele realmente fica de pé para fora na multidão. Faz sentido falar, eu acho que ele fica de pé para fora na multidão? Não, por quê? Porque stand out não é ficar de pé para fora. Stand out tem um sentido único, especial. Você tem que decorar a palavra. É como se fosse uma palavra nova. Stand é uma coisa, stand out é outra. Exatamente, Luciano. Stand out é destacar-se. Ou então, em português, a gente usa o verbo sobressair. Sobressair. Tudo bem? Então, o que é stand out? Destacar-se ou sobressair. Tá bom? Stand out. A frase aqui, então, ó. So, check out that guy. Dá uma olhada naquele cara lá. Yeah, é mesmo. Ele realmente se destaca na multidão, hein? Ó, doesn't he? Não é? I'm gonna give you another example, okay? Just a sec. Into this case here. Imagine a parking lot. O que é parking lot? What's a parking lot, guys? Do you remember? I've already told you this. What's a parking lot? Olha só, a parking lot é um estacionamento de carros. A parking lot, okay? So imagine a parking lot, okay? Full of cars, full of black cars, okay? And in this parking lot, there's only one orange car, okay? Can you imagine a lot of black cars and only one orange car? In this case here, it's pretty evident, okay, that so I'm going to show you like the whole sentence. It's, okay, evidente that the orange car se destaca dos demais, não é? So I can say the orange car stands out. There is an S here. Stands out. Ponto. It's evident that the orange car stands out in the middle of the black cars. Entenderam a ideia do stand out? Stand out é ser o diferente, ser tão diferente que acaba sendo fácil de notar. You can easily see that thing, okay? This is stand out. A ideia de stand out é ser facilmente perceptível. Tudo bem? Por quê? Porque é diferente do normal, diferente daquilo que é o padrão ali naquele contexto, ok? So, that's it, okay? I'm gonna give you just one more example, okay? So, to make things clear. So, guys, just a moment. I am trying to explain you what a phrasal verb is, as you can see. And we already know that a phrasal verb is a combination of a verb e uma outra palavrinha. Pode ser uma palavrinha ou várias outras palavrinhas, ok? Então, pay attention to this verb here, give. What does the word give mean? Qual que é a tradução de give? Give é... Can you tell me? Dar. Dar, ok? Dar, ok? So, pay attention now to this sentence. Give, just a moment. My dad gave up smoking. My dad gave up smoking.
Vocês sabem que o passado de give, ó, o passado de give é dar. The past form of give is gave, ok? Gave. Então aqui está o verbo give no passado, estão vendo? O que é my dad gave up smoking? Ó, será que é meu pai deu para cima fumando? Deu para cima fumando? Não faz sentido nenhum essa frase. Entenderam? Por que não, professor? Porque o verbo give up, ó, give up significa parar de fazer algo, então deixar de fazer aquela coisa. Geralmente coisas que são ruins, vícios em geral. Então quando eu falo my dad gave up smoking, essa frase significa a mesma coisa que my dad stopped smoking. Oh, my dad stopped smoking. Meu pai parou de fumar. Meu pai parou de fumar. Tudo bem? Então, o que significa give up, professor? Give up é parar de fazer alguma coisa ou deixar de. É só isso, professor? Não, tá um problema. Há um problema, porque lembra que eu falei, o mesmo verbo frasal pode ter mais de um sentido. Então, o give up pode ser parar de ou deixar de, mas também pode ser isso aqui, ó, desistir. Eu acho que vocês conhecem já com esse sentido. E esse aqui já é meu último exemplo, ok? Então, ó, como desistir, I'm gonna give you an example. I have here a picture so that I can show you this. Pay attention to this picture here, guys. Pay attention to this rhino. Olha, this rhino here, you can see a rhino, and this rhino dreams of getting thin. Can you see? He or she, I don't know, is exercising, okay? So the rhino is running. Do you know how to say stata in English? Stata in English is treadmill. So the rhino is running on the treadmill. Treadmill, stata, tá? The rhino is running on the treadmill because it wants to lose weight. Can you see? It wants to lose weight and become fit like this unicorn here, this horse or unicorn, I don't know, ok? Aí tem aqui um recadinho, ó. Never give up on your dreams. Nunca, será que é dê para cima sobre seus sonhos? Não faz sentido, tá vendo? É porque give up é o verbo desistir. Então, toma cuidado, ó. Aqui tem um probleminha, na verdade é past. Ó, give é o verbo dar, quando está sendo usado sozinho, mas quando está junto com up, give up pode ser ou parar de ou desistir. Aí você tem que adequar a tradução ao contexto. Nesse caso aqui, give up é desistir, né? Então, ó, nunca desista de seus sonhos. Em inglês, em português a gente fala assim, ó, desistir de, né? Quem desiste, desiste de alguma coisa. In English, we say give up. Give up. Qual que é a preposição que eu uso para falar o de, professor? É on. Give up on, tá bom? Então fica assim, ó. Give up on, desistir de. Tá bom? Exatamente como tá aqui, ó. Então como é que eu falo nunca desista de seus sonhos em inglês? Eu digo never give up on your dreams. Never give up on your dreams. Ok, guys? And that's today's class, ok? Vou encerrar a aula de vocês por aqui, tá bom? Só anotem aí uma coisa importante. Eu ia falar disso agora, mas não vou falar. A prova escrita de vocês será no dia será no dia 4 de agosto, tá bom? A gente está bem em cima já. Vou interromper aqui a gravação.